falar hoje de amor. Eu indiquei um filme chamado Blue Jay, tá no Netflix. Eu vou fazer hoje uma breve análise dele, tá? Porque é muito importante para vocês entenderem, gente, o fundo sistêmico que tem por trás das relações afetivas, tá bom? Agora, vamos lá. Quem aqui tem um ex-namorado, um ex-marido, no qual teve muito conflitos lá atrás, no passado, ou até também caso assim de uma relação na qual vocês tiveram um aborto e a vida não caminhou depois disso? Eu digo a vida afetiva mesmo, não caminhou depois disso. Conte aqui pra mim, depois da minha separação, sim. Ótimo, presta atenção, vou falar um pouquinho do filme. O filme Blue Jay, de novo, tá no Netflix, é um filme bem nostálgico, gente, mas a gente se sente, assim, imerso no filme. Lembrando que, quem tá chegando novo aqui, eu não estou fazendo um diagnóstico específico. Como eu sempre digo, o que eu trago aqui são dinâmicas sistêmicas que pode estar acontecendo com você. Eu não estou afirmando se está acontecendo com você, porque eu não conheço o seu campo. Para quem não me conhece, eu sou Juliene, eu sou consteladora e meu trabalho terapêutico é todo baseado nas constelações sistêmicas. Eu trago aqui sempre um conteúdo baseado no campo sistêmico, no que eu vejo nos atendimentos que eu recebo, tá bom? E eu vou falar hoje um pouco das relações afetivas. Eu vou usar um pouco esse plano de fundo desse filme, porque o filme conta a história de Jim e Amanda, um casal que se encontra 20 anos depois. Gente, nunca é coincidência, tá? As pessoas que a gente se reencontra depois de tanto tempo. Eles se reencontraram 20 anos depois. Lá no supermercado, a gente tava lá fazendo compras, eles se reencontraram. E aí, gente, quem assistiu foi muito bonitinho, porque o reencontro deles pareciam que eles tinham parado no tempo, né? O Jim, depois da separação, mostra lá que eles têm mais ou menos 40 anos por aí, e o Jim, que é o ex-namorado da Amanda, ele não conseguiu mais se relacionar. A Amanda está num casamento com um homem muito mais velho, e desse casamento ela cuida de 2 enteados que agora estão indo pra vida, e ela tá naquela crise de agora ficar com o marido, enfim. Quando eles se encontram, quem assistiu o filme, acontece algo ali que, se vocês sentirem, tem ali como se fosse um encontro de alma. É um encontro de alma, eu vou falar assim porque é bonito o filme. E ali você percebe como que eles ficam encantados pelo outro. A Amanda todo o tempo tenta segurar aquela emoção dela de estar com ele, a alegria que ela tem de estar com ele, a alegria dele de estar com ela, como se eles estivessem, vamos dizer, revivendo algo que ficou lá atrás. E um ponto que eu quero trazer muito para vocês, assim, é o primeiro amor. E ali existia uma conexão profunda entre os dois. Enfim, eu não vou contar o filme inteiro com muitos detalhes, mas no decorrer do filme ela vai para casa dele e aí eles começam a reviver coisas do passado, coisas do que já aconteceu, e eles começam a ouvir as fitas que eles gravavam quando eles eram jovens, e eles riam muito. E aí eu quero trazer um ponto pra vocês. Quando eles estão lá na varanda, né, quando eles estão rindo lá, eles estão lá na varanda, a Amanda traz uma coisa que é muito interessante. Ela fala assim: nossa, prestem atenção, eu me ouvindo naquela fita, eu me ouvindo como eu era feliz, como eu era alegre, eu não me reconheço mais com aquela alegria. Aí ela falou assim: eu não sei porquê. E aí ele fala assim: eu te entendo. E aí, gente, no decorrer da história, a gente vê que existe ali uma tensão entre os dois. Eu vou falar o que acontece. A Amanda, no passado, há 20 anos atrás, ela fez um aborto do Jim. Ela fez um aborto e aí se mostra no decorrer do filme que ela não teve coragem de bancar essa gravidez. Ele, com muito medo também de tudo aquilo que está acontecendo na vida deles, muito jovens, também não banca aquela situação inicial. Só que aí, o que percebe? O quanto que aquilo marcou na vida dos dois, o quanto que aquela cisão, né? Porque uma gravidez, e aqui eu quero que vocês entendam, eu não estou aqui para fazer julgamento, tá? Uma gravidez, uma vida vem por um casal porque existe uma pulsão de vida de um sistêmico, gente. Uma vida, para chegar no útero de uma mulher, precisa de uma permissão sistêmica, precisa de uma permissão de Deus. Então,
Quando aquilo chega lá, eles não dão conta por juventude, enfim. Só que aí mostra os efeitos que aquilo tem na alma de uma mulher. Tem uma hora que ela tá lá fora, ela fala assim pra ele, prestem atenção, eu até anotei a fala dela, ela fala assim pra ele: posso te contar uma coisa? Eu tomo antidepressivo. Eu não sei o que, ela falou assim, eu não sei o que acontece de errado comigo, porque eu tenho uma vida muito boa, eu tenho uma vida ótima, eu deveria ser feliz. Mas tem uma tristeza que eu não sei de onde que vem. Aí ele diz, eu acho que eu posso entender. Ou seja, a ligação de alma que eles têm por conta daquela criança. Por quê? Porque existiu ali um amor profundo entre os dois. E por conta de imaturidade, por conta de maturidade emocional, aquilo não pôde seguir. Mas existiu ali uma cisão e mostra a dor dela, que a alma dela carrega. Eu quero que vocês entendam o quanto que isso é forte. O quanto que isso é forte quando a gente tem uma pessoa na qual a gente tem filhos, tá? Aí ficam para todas as mulheres. Quando a gente tem filhos, quando a gente tem aborto de ex-parceiros, existiu ali um vínculo profundo da tua alma com a alma daquela pessoa. E eu digo mais, é um vínculo insolúvel. Independente do que aconteça, a sua alma estará sempre vinculada a essa pessoa. E aí, no decorrer do filme, outro detalhe, no decorrer do filme, ela pega uma carta que teria que ser direcionada para ela, mas ele acabou não entregando, e aí ele esconde que ia pegar aquela carta. E aí, um fato muito interessante, eles começam a se beijar e eles vão como se fossem transar. E ali as coisas não acontecem. Quando um casal faz um aborto provocado, não estou falando de aborto espontâneo, eu estou falando de aborto provocado, é muito comum que aconteça uma desconexão do casal, eu digo desconexão sexual mesmo. Vários casais que eu atendo, mulheres que eu atendo que fizeram abortos provocados, depois não conseguem ficar com a pessoa, seja com o namorado, seja com o marido, existe uma desconexão. Acho que a alma mais não reconhece, não sei explicar, mas existe uma desconexão. O Bert, que é o criador das constelações familiares, fala que o casal tem que viver aquele luto junto. Só que no caso de um aborto provocado, acaba sendo uma exclusão sistêmica. E isso tem um peso muito grande, principalmente para a mulher. Só que ali, nesse filme, mostra o quanto foi pesado para ela, né? Hoje ela é depressiva, ela toma antidepressivo, ela não está em um relacionamento no qual a faz feliz, e ele, se percebe ali que ele está numa vida muito empacada, ele não se relacionou, ele não teve mais um relacionamento, e ele fala para ela, nunca foi como alguém, nunca tive alguém como você, com uma relação que nós construímos. Ou seja, gente, ali ficou marcado, aquilo ali ficou marcado. Quem entendeu, quem assistiu o filme vai entender o que eu tô falando, e quem não assistiu, eu quero que vocês vejam, que vai ser muito importante para entendimento do que a gente vai falar aqui hoje, tá? Por que isso acontece? Se eu encontro alguém aqui sou eu, tá? Aqui é a pessoa que eu encontro. Alguém percebe, e aí fica para todas vocês, tá? Alguém percebe que uma pessoa lá do passado, que você teve um desafio muito grande, para as meninas que têm desafio com o pai, alguém do passado que você teve um desafio muito grande, vocês têm semelhança dessa pessoa aqui, que vocês conheceram, com o papai de vocês? De novo, as meninas aqui que têm um pai muito desafiador, percebe que tem semelhança desse indivíduo aqui com o papai? Contem pra mim. Contem pra mim, se o papai foi um papai muito desafiador, um papai que traía a mamãe, um papai mulherengo. Muito assim. Sim. Vamos lá. Por que isso acontece, né, gente? Vamos lá. Angélica, você, meu amor. Posso usar seu exemplo, Angélica? Sem entrar muito no detalhe, posso? Para efeito didático aqui, eu ia pedir a sua autorização, acabei passando. Sim, papai mulherengo. Por que isso acontece? Pode, eu vou usar o exemplo da Angélica, porque eu conheço bem o campo dela, eu tô fazendo acompanhamento com ela, tá? Eu vou fechar aqui, senão eu fico distraída.
Eu tô falando, gente, quando a gente tem um pai desafiador, tá? Quando o nosso pai é ok, quando a gente é apaixonado pelo pai, o pai é tudo certo. Eu tô falando quando o pai é um pai desafiador que causou machucados na gente. Então tá, vamos lá. Quando a gente conhece alguém aqui, eu conheci aqui o João. Gente, entendam, a gente não conhece as pessoas de forma aleatória. A gente não se relaciona com alguém que a gente ama, que a gente tem um vínculo de forma aleatória. Eu chamo isso daqui, a gente chama isso daqui na constelação de comunidade de destino. Ou seja, por que vocês que falaram sim... Eu tive um relacionamento no qual a pessoa é muito parecida com meu pai. O que acontece? Quando a gente conhece alguém, tem algo aqui nessa pessoa que eu preciso aqui incluir. Algo aqui que eu excluí do meu campo, que eu não vi no meu campo. Eu vou usar o exemplo da pessoa que eu pedi aqui, que eu faço acompanhamento dela. Por exemplo, ela aqui, ela veio de uma família e ela tinha um papai difícil, muito difícil, e ela tinha raiva do pai. Gente, no campo mostrou essa menina assim enfurecida com o pai, ela queria, né, esganar o pai, de tanta dor que ela tinha dessa relação aqui. E aí o que aconteceu? Exclui o pai. Ó, eu vou colocar aqui, ó, fiz aqui um cantinho hoje, que é o cantinho dos excluídos. O que é o cantinho dos excluídos? Sabe aquelas pessoas que a gente exclui, aqueles comportamentos que a gente julga? O que é exclusão? Exclusão é tudo que a gente julga, que a gente não acha que é certo. Todos os nossos julgamentos morais que a gente tem relacionado a alguém, por exemplo, nossa, aquela pessoa ali bebe, aquela pessoa é viciada, aquela pessoa tem tal comportamento, aquele homem ali é mulherengo, aquela mulher ali é piriguete. Todo comportamento que a gente fala de alguém, isso é uma exclusão. Eu tô falando quando a gente fala de coração, tá? E aí o que acontece? Ela tinha muitos desafios com esse pai. E aí ela colocou o papai o quê? Aqui, ó, no lugar dos excluídos. No lugar dos excluídos. E aí, gente, o que a vida faz? A vida faz assim, ó. Opa! Opa, gatinha! Tá faltando alguém aqui no seu sistema, né? Tá faltando alguém aqui, ó. E aí, ó, esse indivíduo aqui, que tem a mesma energia do papai, vem pra vocês, ó. E aí fala o quê? Nossa, existiu aqui um amor, existiu aqui um amor, existiu aqui, ó, uma atração. O que essa pessoa aqui tá representando? Tá representando esse daqui, ó, que vocês excluíram. Gente, eu recebo tantas mulheres nessa dinâmica, tantas mulheres, principalmente mulheres que vieram o quê? De uma linhagem de mulheres que foram muito machucadas em relacionamento, de mulheres que foram oprimidas, de mulheres que, enfim, que foram caladas, que tiveram seu feminino ferido. E aí essas mulheres, o quê? Elas massacraram o pai, o nosso pai, né? O nosso pai massacrou o nosso pai, porque o nosso pai era mulherengo, não prestava. E outra, levou esses conteúdos pra gente. Ou seja, a gente foi convidada a participar aí da história da mamãe e do papai, da vida da mamãe e do papai. Por isso que a gente tem que tirar os nossos filhos dos nossos conflitos. E quando a gente tem quando nós somos convidadas para essa relação, o que a gente faz? A gente pega e a gente vai se aliar à pessoa que é mais vitimizada, que é a mamãe. Só que nesse sistema que eu quero que vocês entendam. Pai e mãe, independente do pai que vocês tiveram, tá? Independente da mãe que vocês tiveram, vocês só estão aqui por conta dessa mulher e desse homem, tá? Então, o que acontece? Na hora que a gente tem esse papai aqui excluído, seja por nós, seja porque a mamãe nos falou muito mal dele, então as nossas memórias aqui, tudo que a mamãe falou tá aqui. Então a gente acaba excluindo o papai de tabela. A vida vai fazer o quê, ó? Incluiu. Esse desafio aqui vem para vocês incluírem, tá? Para vocês incluírem. Então, tá. Então vocês entenderam aqui, né? O papai. Então aqui que acontece? Esse relacionamento é um relacionamento que vai trazer muitos desafios para vocês, muitos desafios. Então, vamos lá. Ele vai te machucar, ele vai te causar dor, vai te causar desconforto, você vai chorar muito, vocês vão ter muita briga, muito sofrimento. E o que acontece? Quando você se envolveu aqui com essa pessoa, quando você começou a amar essa pessoa aqui, ter uma relação na qual vocês tiveram troca, tiveram amor, o que você faz com o seu coração? Você pega aqui o seu coração e entrega para essa pessoa aqui, né? Quando a gente tá amando, a gente tá apaixonada, você entrega ele para essa pessoa aqui. Todo para essa pessoa aqui. Então, o seu coração tá aqui. E muitas vezes, principalmente quando nós somos mais jovens, cara, independente de briga, independente do que os outros falam, se a gente tem um amor, se a gente quer estar junto com aquela pessoa, é aquela coisa doida, né?
Todo mundo aqui já passou por isso. Quem nunca passou por experiência de estar apaixonado é uma verdadeira obsessão que a gente tem pela pessoa. Então, muitas vezes a gente cria aqui um vínculo dessa relação, a gente casa algumas vezes, ou não, a gente tem um relacionamento muito profundo, que tem muito desconforto, que tem muitas brigas, tem muitas idas, né, enfim. E aí, por algum motivo, essa relação acabou. Ó, eu quero que vocês entendam uma coisa, a gente pode procurar todas as justificativas do mundo, todas as justificativas. A gente pode falar que o cara nos traiu, mas tem muitos relacionamentos que as pessoas traem e continuam juntos. A gente pode falar que acabou o amor de uma parte, acabou o amor, acabou o desejo, mas enfim. Na real, a gente não sabe por que isso daqui acaba. Essa é a realidade. A gente não entende, a gente não tem conhecimento de fato por que um relacionamento acaba. Às vezes no início, quando a gente tá com a dor muito forte, a gente pode criar justificativas, mas no fundo, não existe, porque, gente, se a gente vai pensar assim, ó, às vezes tem traição, às vezes um sacaneia o outro, eu digo de financeiramente, mas muitas vezes isso perpetua, a relação perpetua, mas a gente não sabe por que de fato isso daqui acaba. Mas enfim, isso daqui acabou. Só que na hora que isso daqui acabou, prestem atenção, existiu um vínculo aqui, um vínculo que é um vínculo insolúvel. Aí na hora que a gente parte aqui, o que acontece com esse coração aqui? Você vai levar metade dele, ó, aqui ó. Você vai levar metade dele. Só que essa metade tá aqui, ó. A outra parte tua tá aqui. Muitas vezes, quando a gente se entrega numa relação, principalmente no primeiro casamento, ou na primeira relação mais profunda, a gente tem uma expectativa tão grande que o outro vai suprir as nossas necessidades, que o outro vai suprir as nossas carências afetivas, que o outro vai nos preencher nos nossos buracos emocionais, e a demanda que a gente entrega pro outro é muito grande, principalmente quando nós somos imaturas. E o amadurecimento de qualquer pessoa só vem com o tempo. Ninguém que se relaciona aos 15, aos 20 anos tem a maturidade de uma mulher que já passou por alguns desafios, algumas buchas na vida afetiva. É totalmente diferente. Então aqui, ó, quero que vocês entendam que aqui fica um pedacinho da alma de vocês. Fica um pedacinho da alma de vocês. E a dor, o luto é inevitável. Por que que o luto é inevitável numa separação, mesmo quando não existe mais amor? Por que que a dor é tão grande? Por que que algumas vezes a gente sabe que a relação não tem mais futuro, a gente não tem mais desejo, não existe mais nada no casal, mas muitas vezes a gente não consegue sair de uma relação. Por que que isso acontece? Porque o vínculo é muito forte, muito forte. Então, quando a gente se relaciona com alguém, aqui, ó, é o papai e a mamãe. Papai e a mamãe. Eu vim desse sistema aqui. A partir do momento que eu tenho um vínculo com uma pessoa, é um novo sistema que eu estou me vinculando. Um sistema diferente do meu. E isso é muito, muito, muito forte. Por isso que uma separação sempre, mesmo quando não existe mais amor, vai ter dor. Vai ser dolorida e vai ser difícil fazer esse movimento. E se a gente faz esse movimento com raiva, que no primeiro momento é com raiva. Por quê? Se a gente não tiver raiva, se a gente não tiver dor, a gente não vai conseguir sair disso daqui. Por isso que quando nós somos adolescentes, qual que é o nosso movimento? Quando nós queremos ir para a vida, a gente começa a ficar o quê? Com raiva do pai, começa a ficar com raiva da mãe. Por isso que eu falo que os bons filhos não vão para a vida, porque eles ficam presos aqui. Porque é tudo tão perfeito, como que eu vou sair? E no relacionamento também. Então a gente precisa ter essa pulsão pra gente ir, pra gente mudar, senão a gente não vai. Então quando a gente faz esse movimento aqui, a gente tem que viver essa dor. A gente tem que viver essa dor. Tem duas pessoas aqui na live, essa pessoa que eu falei dessa dinâmica, e tem uma outra pessoa também que ela separou recentemente de uma relação de 20 anos. E ela falou assim, Ju, eu quero constelar. Gente, eu não posso constelar. Por quê? Se eu constelar essa pessoa, aonde que ela vai estar? Ela vai estar aqui, ó. Ela vai estar aqui. Por quê? Porque precisa de um tempo pra gente sair daqui. Precisa de um tempo. Eu quero que vocês entendam. A gente vai ter dor nesse processo. Vai doer. Vai doer. Vai doer. Isso daqui é como se fosse um luto. É um luto sair de um sistema. É um luto sair de uma relação com vínculo. É muito doloroso. Não pensem vocês que vai ser simplesmente, ah não, eu tô aqui, eu tô em outra. Quantas pessoas começam a se relacionar com alguém que essa pessoa veio de uma relação longa e fala assim, eu não sinto essa pessoa comigo.
Por quê? Porque parte da pessoa ainda tá lá, precisa de um tempo para fazer esse movimento. O sistema precisa de um tempo para fazer esse movimento. Mas, com o tempo, o que acontece? Com o tempo que a gente vive o luto, que a gente digere aquela dor, que a nossa alma, e eu quero que vocês entendam, sabe? Chorar mesmo, chorar o luto, chorar do que você projetou, que você não viveu, das expectativas que você tinha com o outro, isso precisa ser vivido. Essa dor precisa ser vivida nas últimas consequências, sabe? Chorar lá nas cinzas do que você não viveu, você precisa fazer isso. Você precisa fazer isso, porque se você não faz, você ainda fica lá. Relações que não terminam bem, não terminam nunca. Porque muitas vezes a gente não quer viver esse luto e a gente fica aqui, ó. A nossa alma não sai daqui, a gente fica aqui. A gente fica aqui. Esse movimento precisa de um tempo para acontecer. Precisa de um tempo. Quando vocês conhecem uma pessoa que veio de um relacionamento com um vínculo, com filhos, entendam, parte daquela pessoa ainda está naquela relação. Isso precisa de um tempo. Isso não significa que existe amor. É muito diferente, porque as pessoas confundem vínculo com amor. Aqui pode não existir amor, pode não existir mais desejo, pode não existir mais sexualidade, pode os casais dormirem em quartos separados, e isso vai ficar dolorido. Quantas pessoas vocês conhecem que não tem mais nada na relação, mas moram na mesma casa, em quartos separados, mas não conseguem fazer essa separação aqui? Muitas. É muito difícil e é muito dolorido. Então tá. Aí, quando vocês entendem que isso daqui acabou, vocês começam a fazer esse movimento. Quando vocês vivem um luto, o que acontece? Parte sua tá aqui. Mas, ó metade do seu coração onde que tá. Isso aqui é a alma, tá? Um pedacinho da sua alma. O que a gente tem que fazer pra gente resgatar essa nossa capacidade aqui, ó, de vínculo novamente, pra gente ter o nosso coração inteiro, para que a gente possa dar para uma outra pessoa? Que isso exige tempo. A gente precisa reconhecer o que nós vivemos nessa relação aqui. Reconhecer. E isso é muito difícil quando existe dor. Isso é muito difícil quando tá recente. Quando eu me separei do meu ex-marido, foi muito doloroso, porque eu tinha toda a expectativa do sonho da Disney, que eu ia viver pra sempre, né, que eu ia ter uma casa com piscina, um monte de filhos, com cara, e aquilo não deu certo. Demorou muito tempo pra digerir aquela situação, aquela minha frustração, de desmistificar todas as minhas idealizações que eu tinha em relação a ele. Hoje a gente tem uma ótima relação, mas precisa de um tempo pra isso acontecer, e olha que a gente não tem filhos. Quando a gente não tem filhos, né? Quando a gente tem filhos com a pessoa, o vínculo é muito mais profundo, muito mais profundo. Então, essa pessoa aqui, que muitas vezes, percebam, muitas vezes ela já vem aqui é o papai, tá? Algumas vezes, tá? Não tô falando que todas as dinâmicas são essas. Algumas vezes essa pessoa aqui já veio com tudo que você excluiu do papai. Tudo que você excluiu do papai, essa pessoa aqui já veio com um pacote. E aí, essa relação não deu certo. Aí você vai pra cá, aí você não entende isso daqui, tá? Não aceita, passou o seu luto. E aí, gente, o luto é demorado mesmo, tá? No mínimo 7 meses, tá? O luto é demorado. Passou esse luto aqui, você ainda não digeriu. E aí, ó, metade do teu coração tá aqui. E aí, o que acontece? O que acontece se isso daqui não resolve? A gente entra o quê? No ciclo de repetição de relacionamentos. Por quê? Porque isso daqui você não integrou no teu coração. Você não olhou pra esse daqui, ó, e falou: olha, eu amei você. E doeu. Doeu no meu coração o nosso afastamento. Você me magoou. A gente não faz isso. A gente só reconhece o que é ruim. A gente não reconhece o que a gente viveu de coisas boas. A gente não reconhece que a gente já amou essa pessoa, que a gente deu carinho pra ela. A gente só pega as coisas ruins. E isso é tão forte que na constelação a gente vê isso muito no direito sistêmico, de pessoas que continuam vinculadas ao ex, e a gente chama de vínculo negativo, por conta dessa dor. Sabe aquelas pessoas que entram em processos intermináveis jurídicos e aí fica, né, sempre na devolutiva, por quê? Porque é uma forma da pessoa ainda manter isso daqui, só que no campo da raiva. Por quê? Porque eu quero que vocês pensem.
Quando a gente tem raiva de alguém, eu sempre já falei isso algumas vezes, eu vou repetir. Quando a gente tem raiva de alguém, quando a gente tem ódio de alguém, outro dia eu aconselhei uma pessoa, né, que a pessoa tinha raiva, né, do cara que ela tava, que ela é apaixonada, ela tinha raiva, né, ela falando, tinha raiva, na hora que a gente olha pro campo, é um amor. Porque atrás da raiva, a gente tem o quê? A gente tem amor. Só que a gente não consegue lidar com aquele amor e a gente coloca raiva pra camuflar. A gente coloca raiva para camuflar aqueles sentimentos. Então, muitas vezes, houve traição, houve mágoa, e aí entra o quê? Em processo jurídico, porque vai atrás de pensão, vai atrás de brigar. Por que você não quer continuar essa briga? E aí fica para vocês que estão aqui, que passam por isso. Por que vocês querem perpetuar essa briga? O que tem por trás disso? Muitas vezes é um amor que a gente não quer olhar. Um ciclo que a gente não quer encerrar, porque a gente tá preso nisso daqui. Tá preso nisso daqui. Gente, isso daqui é muito forte, tá? Eu sei... Fica para os fortes, mas é uma dinâmica muito comum. O vínculo negativo é um vínculo. Um vínculo negativo te prende aqui. E aí, se você tá presa aqui, como é que você vai para o novo? Aí tem pessoas que falam, não, eu tô no processo com meu ex, eu tô com brigas intermináveis com meu ex, e aí quer sim um novo relacionamento. E peraí, tá? Antes que eu abra o chat, vocês falam assim, ah, mas vem cá, mas quando tem filhos, não quer que ser o quê? Eu quero que vocês entendam que colocar processo contra o pai dos seus filhos por conta de pensão, essas coisas, isso tem que fazer. Ele tem obrigação, tá? No caso que tenha filhos. Eu não estou falando isso. Eu estou falando em muitos casos que as pessoas perpetuam isso por raiva. Não quer acordo. Tem várias pessoas assim, que não querem acordo. As pessoas querem brigar. As pessoas querem guerrilhar para manter o quê? De alguma forma aquela relação viva. De alguma forma aquela relação continua viva para ela. Tá? Isso, gente, é totalmente inconsciente. Mas é um processo, é uma dinâmica muito comum. Tá? Um dia eu vou fazer uma live com a Ellen, que ela vai colaborar aqui com a gente. Então tá, então vamos lá. Então aqui, ó, o meu coração, metade do meu coração, a minha alma ficou aqui um pedacinho, tá? E aí eu quero ir pro novo, eu preciso vir aqui buscar a minha parte, né? Por que eu preciso buscar aqui a minha parte? Porque essa pessoa aqui influencia o nosso campo. Nossa, Ju, como assim? Sim, gente, os nossos ex influenciam fortemente o nosso campo. Enquanto a gente pega e deixa aqui a nossa parte, a gente vai pro novo. Teve uma pessoa que me perguntou, não sei se a pessoa tá aqui, inclusive ele é psicólogo, me perguntou assim, e quando a pessoa tem um casamento difícil, uma relação difícil, e ela vai pro novo, mas a briga com o ex ainda continua? Então, o que acontece aqui? Ah, não, ó, Ju, peraí, ó, minha dinâmica é diferente. Eu odeio meu ex porque ele é um vagabundo, não presta. Enfim, odeio, mas eu consegui um boy novo, cara gatinho, todo certo. Então, meu amor, a sua capacidade de vínculo está limitada? Tá limitada. A sua capacidade de ter vínculo aqui com essa pessoa tá limitada. Tá limitada. Por quê? Porque você não respeitou a ordem. Gente, sistemicamente a gente tem uma ordem. Se a gente não respeita isso daqui, a nossa capacidade de vínculo aqui fica muito menor. Muito menor. E aí, presta atenção, você já tem a metade do teu coração. E aí você vai deixar mais uma partezinha assim com esse aqui, ó. Né? Porque esse daqui, ó, você não fechou o ciclo, veio aqui, vai ter coisa que desce. E aí você foi aqui, ó, com um terço do seu coração. E aí você conheceu um outro. Azulzinho também, tá? Porque vai ter coisas aqui deles aqui em comum. E aí, meu amor, tua capacidade de vínculo acaba. Aí você fala assim, nossa, eu não consigo mais eu não consigo mais ter conexão com alguém, eu não consigo mais ter vínculo com alguém. E aí você vai pra terapia, vai pra constelação, né? Começa a dar ruim. E aí o que a gente faz? A gente reverencia, ó, todos isso daqui. E aí reverenciar é o quê? Ver o que cada um acrescentou na tua vida. Que cada um fez parte da tua trajetória. E a gente começa a resgatar nossas partezinhas, sabe? A gente vai lá nesse daqui, ó, agradeço o que eu recebi de você. Começa a olhar o que você recebeu, o que você viu daquela relação, o que te acrescentou naquela relação. Pega um pedacinho de você aqui, ó. Pega esse daqui também, vem aqui, agradece. Aí você pega mais um pedacinho do teu coração, vem nesse daqui também, agradece, pega um pedacinho mais do seu coração, pro seu coração, ó,
ficar inteiro novamente. Porque, gente, a nossa alma, e aí fica no campo aqui, ó, da alma, não é daqui, ela reconhece todos que já passaram pelas nossas vidas. E todos, absolutamente todos que apareceram na vida de vocês, com certeza tem um desafio que vocês precisam aprender. Só que quando a gente não entende essa lição, a gente vai para a vida, a gente vai para os nossos relacionamentos sem a capacidade de ter vínculos novamente, se relacionar com alguém aqui de uma forma saudável, de uma forma que a gente consiga ter troca. E aí, gente, vem cá, vocês não precisam fazer isso na macumba, na constelação, na ritual, não precisa fazer nada disso. Faz isso no seu coração. Faz isso na hora que vocês olham para os filhos de vocês, que veio de relações anteriores, e reconhece a parte boa dos filhos. Porque muitos problemas que os nossos filhos têm, que os nossos filhos apresentam, é por conta da exclusão do pai. Muitos, tá? Vamos lá, deixa eu explicar aqui mais um pouquinho. Fiquem aqui o lugar dos excluídos e como que a gente faz Vamos fazer um exercício? Melhor, vamos fazer um exercício, vem cá. Vamos fazer um exercício, vou colocar vocês pra trabalhar. Vamos fazer um exercício sistêmico, tá bom? É o seguinte, vamos fazer o seguinte, vou pedir para que vocês escolham uma pessoa, tá? Primeira que vem na cabeça, uma pessoa da qual vocês tiveram um vínculo. Eu não falo de vínculo superficial. Gente, ó, constelação é o nível da alma. Eu não tô aqui com a minha, aquela minha pirâmide, sabe? Aquela minha pirâmide que tá surrada. Alma tá no nível, ó, da base. Então, um relacionamento superficial tá aqui, ó. Eu tô falando um relacionamento na qual, sabe, sentiu dor, ou na qual vocês tiveram a pessoa falou aqui, um aborto eu tive que lidar sozinha. Isso é o nível da alma. Isso é o nível profundo, tá? Então, vamos escolher uma pessoa pra trabalhar hoje, tá? Vamos fazer um exercício. Tô sem musiquinha aqui hoje. Eu vou pedir pra que vocês fechem os olhos. E aí eu vou pedir para que vocês se coloquem numa posição muito confortável, tá? Uma posição bem confortável. Fechem os olhos. E a gente vai respirar bem profundamente. O mais lento e o mais profundo que vocês conseguirem, tá bom? Então, vou fazer junto com vocês. Respira. Solta o ar. Mais uma vez, respira profundamente. Solta o ar. Mais uma vez. Eu vou convidar vocês para uma visualização. Imagine que você está no bosque, que tem muito verde, muitos animais. Você ouve o barulho da água, o canto dos pássaros, e que você se sente feliz. Muito feliz. Agora imagine que essa pessoa que você já teve uma história aparece na sua frente. Da forma que você o conheceu. Perceba como o seu corpo está perante a ele e o dele diante de você. Independente do que aconteceu depois, nesse momento teve encontro, teve o porquê. Imagine que vocês caminham juntos, se abraçando, se beijando,
tendo troca. E nesse momento você se sente muito feliz. E ele também. Imagine que você vai caminhando e que juntos vocês começam a subir uma montanha. Uma montanha difícil. Que vai ficando pesado. Pesado. E tem um momento nessa montanha que você decide seguir sozinha. E você segue o seu caminho sozinha. Agora sozinha. Sem companhia. Observe como que seu corpo está, sabendo que você deixou alguém para trás. Alguém fraco, talvez, que não tinha energia, que não tinha recursos. Observe se o seu corpo quer seguir, se o seu corpo quer voltar. E mesmo que ele queira seguir sozinha, vamos voltar um pouco. Imagine que você volte e essa pessoa está cansada, exausta, sentada e triste. Se aproxime dele. Se aproxime mais um pouco. Até que ele te olha nos olhos. E você olha nos seus olhos. Aqueles olhos que por um momento você se encantou. E diga para ele: obrigada. Obrigada por tudo que vivemos. Eu reconheço o que eu recebi de você. Você foi muito importante para mim. Eu sigo meu caminho agora. Com você no meu coração. E observe como que é falar isso para ele. Como que seu corpo se sente de reconhecer essa pessoa. Observe como que ele olha para você. Perceba se é mais leve. E nesse momento, você decide ficar mais um pouco. E juntos, vocês olham para o vale. E vocês choram. Choram o que vocês idealizaram, o que vocês queriam, mas que não foi possível. Mas que dói para os dois. Assim como dói para você, dói para ele. E diga para ele mais uma vez: obrigada. Eu aprendi com você. E se você sentir, desça o vale. E no momento dele
ele vai seguir o caminho dele. Vai descendo. E agora você chega no bosque, no ponto inicial. Olha o verde, se conecte com a natureza. E no seu tempo, você vai voltando. Respira bem profundamente e sai dessa energia. Quem sentir de partilhar um pouquinho comigo o que sentiu, eu vou gostar de saber. Deixar ir. É isso, Lene. É isso. Chora, deixa vir a emoção. Sabe por que vocês estão chorando? Porque a alma de vocês reconhecem. A alma de vocês reconhece. Que bom, Joyce, que você sentiu leve. Chora, chora, gente, chora. Tá vendo? Isso é a alma de vocês. E às vezes a gente tem raiva de alguém e a gente não reconhece que a gente precisa fazer essa despedida. A gente fez hoje um movimento simples, uma meditação simples. E o que eu quero trazer para vocês é que a gente precisa olhar para isso, gente. A gente precisa reconhecer o que nós recebemos, tá? O que nós recebemos dessas pessoas, as pessoas que a gente doou o nosso tempo, a nossa atenção, o nosso amor. Deixa vir um choro, a emoção, me sentir tranquila, que bom. É o movimento de vocês. Não existe certo ou errado não, tá? Não existe certo ou errado não. Ai, obrigada, Milton. Obrigada. Olha, gente, olha, a Nathalie trouxe uma coisa muito legal. Deixa eu contar aqui, olha, a Nathalie, reconheci a dor dele, olha só que linda. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Ó, às vezes a gente tem e é muito natural, tá? A gente tá tão olhando pra nossa dor, a gente tá tão olhando pros nossos conflitos, pros nossos problemas, e a gente não reconhece que o outro tem dor. Nesse filme mostrou muito isso. Na hora que ela fala para ele da carta, ele começa a ter uma crise emocional de dor, uma dor que ele não conseguiu partilhar, uma dor que era velada, uma dor que ele engoliu. Eu quero muito que vocês assistam esse filme, porque vai fazer muito sentido com o que a gente conversou ali. E naquela hora ele começa a chorar, mas chorar com emoção. E ela falou uma coisa que foi muito marcante no começo do filme. Ela falou assim: eu tava no avião, olha só, gente, como o processo da alma é um processo muito subjetivo. Ela falou assim: eu tava no avião e tinha uma criança de 5 anos. Não, ela não falou a idade, ela falou: tinha uma criança, mas ele chorava tanto que as lágrimas dele, pareciam cachoeira. E eu senti tanta inveja daquela criança, porque faz tanto tempo que eu não choro. E aí, quando ela começou a falar pra ele que faziam 5 anos, que ela tava com depressão, ela falou assim, no final: faz 5 anos que eu não choro. Ela falou assim pra ele: faz 5 anos que eu não choro. E aquilo ficou. Depois, no final do filme, e eu vou dar spoiler já, porque era pra vocês terem visto, no final do filme, quando ele fala pra ela aquela dor, quando ele fala pra ela: eu te amei, eu quis ficar com você, eu queria viver aquilo com você, eu não queria te deixar sozinha num momento tão difícil. Aí ele pega e dá a carta pra ela ler. E na hora que ela pega a carta, tem até vontade de chorar. Na hora que ela pega a carta pra ler, ela
Ele entende e ele fala, foi a primeira carta que eu escrevi, eu não tive coragem de mandar. E ele fala na carta que você não precisa viver isso sozinha, porque ela queria tirar a criança, e ele falou assim, eu não quero que você vive sozinha, porque eu te amo. Ou seja, eles ficaram separados por conta de uma dor todo aquele tempo, mas existia muito amor. E aí, naquele momento, ela começou a chorar. E ela começou a chorar, ela começava a rir e a chorar, por quê? Porque ela se lembrou que ela não conseguia chorar, porque aquele choro dela estava bloqueado. A alma dela estava congelada. E quando aquilo aconteceu, foi uma cura para ela. Gente, parece que é romântico falar isso, mas o processo da nossa alma é assim que funciona. Muitas vezes a gente entra num processo sistêmico, num processo terapêutico, num processo de psicologia, e a gente acha que o psicólogo, a gente vai conseguir proporcionar isso para vocês. E a gente não vai. A gente não vai. A gente pode até pontuar algumas coisas que a pessoa precisa olhar, mas esse é um caminho individual e nem todas as pessoas querem passar por isso, sabe? Por esse desconforto de sentir dor, de ver que essa alma, do que... Ai, tenho vontade de chorar. De ver o que a sua alma pede, sabe? Porque às vezes a nossa alma pede para que a gente fique mais um pouquinho. Às vezes a nossa alma pede que aquela relação que nos causa tanta dor, tanto sofrimento, é aquilo que a nossa alma ainda precisa. E aí, pra gente querer fugir daquilo, pro julgamento moral, enfim, a gente quer fugir disso. E fugir disso, a gente deixa a nossa alma lá, a nossa alma congelada. Se eu pudesse dar um conselho para todas vocês que vivem relacionamentos difíceis, e eu já tive muitos relacionamentos difíceis, eu posso falar isso com convicção, vivam isso, porque na hora certa a alma de vocês vão falar, você não tem que ficar nesse local. Vai surgir alguma coisa, vai surgir algum evento que vocês não vão conseguir ou a pessoa não vai conseguir ficar lá. O que eu mais vejo e o que eu mais recebo aqui são pessoas que fogem da relação, fogem de viver isso, fogem de sentir o desconforto. E para nossa alma, para a gente ter a nossa cura, a gente precisa viver esse desconforto, a gente precisa ficar nessa dor. É através dessa dor, através dessa dor que a gente vai compreender o que a minha alma quer. E muitas vezes o que a nossa alma quer é ficar mais um pouquinho naquele lugar, simplesmente para ela aprender, para ela se saciar e aí ela conseguir partir para um novo. Os movimentos da alma, a gente não vai por um nível aqui. A gente não vai por um nível moral. A gente vai porque a nossa alma está pedindo.